A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Camila Rocha, eu sou mentora de batalha espiritual, também sou profetisa. E no vídeo de hoje eu vim contar para você o que é um portal espiritual. Pode ser um objeto que tem na sua casa ou pode ser alguns tipos de comportamento. Então vai ficando aqui nesse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, tá bom? No final do mês eu vou ter uma mega live falando sobre visão de vulto, audição de vozes e cheiros espirituais. Você já tá convidado, já anota na sua agenda aí, tá bom? Dia 26/5/2023 eu conto com a sua presença. Também fica aí para você o meu convite para você vir fazer parte do meu grupo de membros. O valor é R$15 mensal e você tem acesso a uma série de benefícios que somente os membros têm. Então, bora lá pro vídeo. Você já se perguntou o que será que acontece espiritualmente para que o diabo tenha acesso à casa de algumas pessoas? Como ele entra? Como ele se movimenta? O que acontece principalmente para pessoas que são cristãs? E aí se vem muitas vezes com o demônio passeando dentro da sua casa. Por algum lugar ele entrou, por alguma porta ele entrou. Você precisa entender que o mundo espiritual ele é mais real do que o nosso mundo físico e que existe outras dimensões espirituais que vão interagir com aquilo que a gente vê no mundo físico. Então, se chegar do ponto da pessoa ver alguma manifestação espiritual e demoníaca dentro da sua casa ou em outro lugar que ela esteja, é porque está havendo uma interação entre as dimensões. Pode ser que você ganhou um objeto e quem sabe esse objeto foi consagrado. Muitas vezes esse objeto chegou para você como se fosse um presente de uma pessoa que você até mesmo considera uma amiga, um amigo, mas esse objeto ele pode estar sendo uma porta de acesso, um ponto de contato entre o mundo espiritual e o mundo físico, a dimensão do espiritual e a dimensão que a gente vive, que é o mundo físico. Gente, eu chamo de ponto de contato tudo aquilo que é físico, mas também interage com o espiritual. Vou dar aqui um exemplo para você de algo que nós cristãos usamos muito, que é um ponto de contato. É algo físico, é algo material, mas é uma coisa que interage no mundo espiritual e tem o seu poder e força de ataque ou defesa ou cura ou também libertação no mundo espiritual. Peço que você vai deixando um like aí em nome de Jesus para ajudar o canal e depois compartilhar com outra pessoa. Eu não sei se você conhece, mas esse aqui é um óleo de unção. Então, nós cristãos, evangélicos, crentes e pessoas, que estão aí servindo o Senhor Jesus, muitos de nós temos na nossa casa óleo de unção. Muitas igrejas que você vai hoje vai ter esse óleo de unção. Então nós ungimos pessoas que estão doentes, ou as pessoas ungem a sua casa, ou quando elas querem, por exemplo, uma porta de emprego, elas também podem ungir, suas carteiras de trabalho. Mas se lembre, aquilo que nós usamos para o bem, o diabo também vai criar uma estratégia de um ponto de contato para o negativo. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, o óleo de unção, Satanás e os seus adeptos, eles vão ter os seus pontos de contato. Eu já ouvi pessoas falando sobre alguns líquidos que eram consagrados a demônios e muitas vezes eram dados para outra pessoa ou jogar na frente da casa da pessoa. O que é isso? Isso é um ponto de contato entre o mundo físico e entre o mundo espiritual.
espiritual é algo que vai fazer uma ligação e uma interação. Então, tem gente que ganha perfume, que é um portal espiritual, tem gente que ganha roupa, tem gente que ganha diversos tipos de coisa. Eu tive uma amiga, conheci uma pessoa que ela ganhou um urso de pelúcia. E, gente, o Espírito Santo falou pra ela, abre esse urso de pelúcia. Gente, quando ela abriu o urso de pelúcia, dentro desse ursinho de pelúcia tinha terra de cemitério, tá? E tinha algumas coisas ali que são ligadas à magia. Ela falou, Camila, olha só o que eu encontrei dentro da minha casa. Então, ora e pede discernimento para Deus, caso possa existir na sua casa um ponto de contato, um portal espiritual que venha por intermédio de um objeto. Até mesmo coisas que você não imagina podem ser um portal espiritual. É o que eu falo, gente, a sua casa é o seu refúgio. Toma muito cuidado com quem você deixa entrar na sua casa e conhecer a sua intimidade. Porque muitas vezes, muitos relatos, muitas histórias, eu já ouvi pessoas contando de amigas que iam dentro da casa da pessoa e pegavam peças íntimas para estar fazendo trabalhos de magia, para destruir o casamento da pessoa. Então toma muito cuidado, porque os invejosos, eles sempre estão perto e sempre estão próximos. Então esteja vigilante. E eu vou contar para vocês que além do ponto de contato, que são coisas que nós consagramos ao Senhor Jesus para fazer essa interação, existe também o portal espiritual. Quando eu falo portal, eu gosto de falar sobre uma porta. Porque por uma porta você entra na sua casa. Espiritualmente também não é diferente. Existe algum acesso na sua casa, na sua família, ou pode existir alguma brecha, alguma legalidade ao qual o diabo ele está encontrando uma porta e ele está entrando. Conta pra mim aí nos comentários se você já teve alguma experiência com algum objeto que você ganhou e que aquilo ali foi consagrado ao maligno. Ou se você conhece alguma pessoa, conta aí pra mim nos comentários a sua experiência e o que você fez naquele momento. Então, gente, vamos lá. Portal espiritual, as experiências que eu já tive. Bom, eu gostaria que você imaginasse um redemoinho. E eu vou desenhar um redemoinho como eu entendo e tentando desenhar como eu vejo no mundo espiritual quando um portal se abre. É algo meio parecido com uma espiral. Eu não sou muito boa de desenho, mas eu tentei trazer para vocês mais ou menos como eu vejo no mundo espiritual, pelo dom de visão que o Senhor Jesus me entregou, os portais espirituais quando eles são abertos. Eles se parecem um pouco com isso aqui. Ô, gente, pode dar risada, tá bom? Eu não sou desenhista. Ó, algo mais ou menos assim. Tá vendo? É um portal. É algo muito parecido com isso. É algo que eu tenho visto bastante, tá bom? O último dia em que eu vi o portal aberto foi na sexta-feira, à meia-noite, quando eu estava em uma reunião pelo Meet com algumas amigas. Então ali, quando eu estava orando, eu vi um portal abrindo. Gente, falando sobre essa questão de objetos amaldiçoados, eu gostaria de trazer um embase para você. Ó, não vai embora do vídeo não, fica aí, assiste até o final. Se você não puder terminar de assistir agora, salva o vídeo e assiste depois. Se ficou alguma dúvida, assiste novamente. Se você não entendeu algo, deixa a pergunta nos comentários, tá bom? Gente, lá na palavra do Senhor, no livro de Josué, e no capítulo 7, olha só o título. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Então, eles foram ali para uma guerra e existia despojos do adversário, objetos, que Josué falou para eles que Deus tinha dado essa ordem. Não é para vocês pegarem esses objetos.
Só que Acã, ele foi ganancioso. E ele viu ali a oportunidade de ter algum despojo, alguma coisa que valesse algo financeiramente falando, e ele pegou aquilo e escondeu dentro da tenda dele, sem ninguém saber. Porém, mal ele sabia que quando ele estava fazendo aquilo ali escondido e pensando ele que ninguém estava vendo, Deus estava olhando. Então saiba, aquilo que pessoas estão tramando contra a sua vida e elas estão achando que ninguém está olhando, saiba que Deus está olhando, porque não existe nada no oculto que não será revelado. E ali ele pegou aquele objeto e escondeu na tenda dele. E quando o povo foi para uma batalha, eles perderam. Porém, era uma batalha em que eles olhando, falando humanamente, eles venceriam a batalha, porque era contra um inimigo que não tinha tantas forças. Porém, eles perderam essa batalha. E aí, Josué ficou indagando o porquê deles perderem essa batalha. Quando ele foi consultar ao Senhor, o Senhor disse para ele que era por causa do pecado de Acã, porque existia algo na tenda dele que estava escondida. Estava escondido e foi por isso que eles perderam aquela batalha. Então, sim, existem objetos que são amaldiçoados. Ore e peça para Deus. Cami, eu tô ficando desconfiada. Você tá falando, eu tô começando a ficar desconfiada que existe alguma coisa na minha casa que é um ponto de contato e um portal espiritual para o maligno. O que eu faço para ter certeza disso? Bom, você vai orar e vai pedir para o Espírito Santo de Deus revelar para você. Depois disso, você pode andar pela sua casa e ir observando alguns objetos que você sente espiritualmente falando, uma testificação de espírito, algo meio diferente, uma sensação ruim quando você chega perto daqueles objetos. E aí você pode retirar. Eu creio também que Deus pode te mostrar alguma coisa estranha que você pode ter ganhado de alguém. E ali você vai retirar, vai orar, vai repreender, vai pedir para Deus, Senhor, fecha todo o portal espiritual que foi aberto por esses objetos, em nome de Jesus, e se desfaça dessas coisas. Algumas coisas até às vezes podem ficar, mas existem coisas que definitivamente podem sair, tá bom? Vai deixando seu like aí, por favor, não deixa de compartilhar, em nome de Jesus, se inscreve no canal, vem pra live do final do mês, traz pra mim no ao vivo quais são as suas experiências com visão de vultos, audição de vozes e cheiros espirituais. Gente, eu já vivo isso desde a minha infância. Eu já via vultos, já ouvia vozes, já senti umas coisas bem estranhas e bem esquisitas, que eu não sabia o que fazer na época. Mas hoje eu acabo entendendo que Deus permitiu exatamente para me treinar, para eu estar nesse lugar hoje com o chamado libertador. Amém? Então vamos lá sobre os portais. Os portais não são assim, desse jeito e dessa forma que eles estão aqui, tá bom? Aqui é uma simplificação para você entender o movimento de portal, tá bom? Cami, qual foi o primeiro portal que você viu na sua vida? Gente, eu nem sabia que era um portal. Mas se você pegar um vídeo meu antigo que eu vou contar que Jesus foi no meu quarto, ele veio por um portal. Então eu estava dormindo, E ali eu tive aquela paralisia do sono. Eu acordei e comecei a ver o meu corpo e comecei a ver o que estava acontecendo. Porém, diferentemente das paralisias do sono que eu tive com demônios, aquela experiência foi com o Senhor Jesus. Ele foi no meu quarto, ele foi fazer o revestimento espiritual sobre a minha vida. Naquele tempo, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu tinha recém voltado para o Senhor Jesus e o Espírito Santo estava derramando os dons sobre mim. Então, eu era uma máquina de falar em línguas, eu era uma máquina de profetizar, eu era uma máquina de visão, porque tudo aquilo era muito novo para mim.
era muito fresco. Toda vez que você recebe um dom, aquilo vai ficar latente dentro de você. Eu tenho amigas que eu fiz, né? Porque o Espírito Santo me levou a isso, um importe de unção. E eu tenho uma delas que tem vivido, né? Tá começando a conhecer o dom de visão. E aí, gente, todo dia ela tem visão. Toda hora ela tem visão. E eu falo, calma, é assim mesmo. Toda vez que você recebe o dom, aquilo começa a transbordar dentro de você, você vai ter bastante visão. Porque você precisa se acostumar com esse dom. Porque depois, quando você for usar, você já precisa estar habituada. Bom, então vamos voltar lá no dia que abriu o primeiro portal espiritual e depois eu percebi que Jesus realmente, de fato, de verdade, esteve ali. Naquele dia eu estava ali, né? Fui ler a Bíblia e começou a me dar um sono, gente, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Eu vou recontar esse testemunho aqui, porque eu já contei ele, mas ele é antigo, é um dos meus primeiros vídeos e eu acho que a maioria de vocês não viu. Então eu vou recontar esse testemunho aqui, mostrando pra você que portal espiritual não somente são coisas negativas, mas também são coisas positivas, porque provém da parte do Senhor. O diabo não faz nada. O diabo, ele não cria nada. O diabo não tem criatividade. É por isso que tudo aquilo que Deus faz, ele começa a copiar. E com o portal também não foi diferente. Aí eu comecei a ler a Bíblia e, gente, veio um sono sobre a minha pessoa, anormal. E eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. Eu tô lendo a Bíblia, tô ficando com sono, isso não é normal. E aí eu escutei Jesus falando comigo, porque às vezes eu ouço a voz dele audível, para que eu não tenha dúvidas que de fato é ele falando comigo. Você que está me assistindo, você ouve a voz de Jesus audível? Já ouviu alguma vez na sua vida? Ou, por exemplo, a voz também de Deus Pai? Você já ouviu audível? Conta aí pra mim nos comentários, porque eu já tive essas experiências, às vezes elas acontecem. E aí eu escutei Jesus falando assim, não é ele, sou eu. E ali, gente, eu peguei no sono profundo, tá? Muito profundo. E aí, quando foi daqui a pouco, eu abri os meus olhos, mas a visão que eu tava vendo já era algo espiritual, tá bom? Quando eu abri os olhos, eu olhei pro teto do meu quarto e se abriu um portal, tá? Pela parte do teto, eu vi isso aqui e fazia esse movimento de espiral. Eu conseguia ver por onde que aquele portal estava sendo aberto. E eu vi o céu. Eu via o portal, assim, abrindo, e eu via o céu. Era como se tivesse se aberto uma parte do teto e não fosse mais o teto e o telhado, mas é como se eu pudesse ver um pedacinho do céu. E aí veio um homem de branco por aquele portal e desceu até o meu quarto. Sabe quando você ouve o passo da pessoa? Então, ele veio e deu aquela batida assim no chão e parou ali no meu quarto. Quando eu olhei para ele, simplesmente era um homem alto, muito magro. Ele devia ter aproximadamente uns 2 metros de altura, mais ou menos. Ele veio, deu 3 passos até a minha cama e ali eu já fiquei com medo, porque como eu tinha tido muitas experiências de paralisia do sono com demônio, eu acabei ficando com medo. Não sabia o que estava acontecendo, não estava conseguindo me mexer. E ali eu falei, meu Deus do céu, socorro. Só que, gente, quando eu comecei a olhar, eu percebi que eu não conseguia ver o rosto dele, porque o rosto dele era muito resplandecente e eu tentava olhar. Porém, eu olhei nas suas vestes e vi na parte abaixo do peito aquele cinto dourado como uma fita dourada. E aí eu me lembrei que lá no livro de Apocalipse, quando vai falar das vestes do Senhor Jesus, exatamente vai falar sobre esse cinto. Era uma fita, eu não sei explicar direito. Eu só sei que essa marcação na roupa dele me fez saber que era Jesus que estava ali.
Bom, eu tentei abrir minha boca, não consegui. Tentei falar e também não consegui. Mas, como eu sei que o Senhor Jesus também está aqui dentro, e eu estava um pouco assustada, eu sabia que era Ele, não conseguia me movimentar, não entendia o que poderia acontecer naquele momento. Porque por várias outras vezes, quando eu tive paralisia do sono com demônios, eles vinham para querer me matar. Então, eu falei assim: Jesus, se é o Senhor, pega no meu pé. Gente, real. Pode até parecer ai como você é meio Tomé, mas eu falei assim: bom, o que ele vai fazer comigo eu não sei. Se é Jesus, ele vai fazer uma coisa boa, mas se for Jesus, pega no meu pé. E eu não falei com a boca, eu falei aqui no pensamento. Gente, eu tava deitada, meu pé tava assim, ó. Ele veio e fez assim, ó, e pegou e apertou. E eu senti aquilo ali físico. Só que eu falei assim: bom, se ele está aqui, eu vou ficar em paz. Ele já confirmou pra mim que é ele que tá aqui. Então, até mesmo na sua vida cristã, algumas coisas que Deus te fala ou que outras pessoas te falam, é bom você orar pedindo confirmação. Porque assim como o anjo do Senhor, ele esteve ali com Gideão, e Gideão fez alguns pedidos de confirmação para Deus sobre se era mesmo Deus que estava falando com ele. Deus não tem nenhum problema de você fazer um pedido de confirmação. Pode pedir para ele, pode perguntar: Senhor, se é o Senhor que está falando, se é o Senhor que está fazendo, se é o Senhor que está no negócio, confirma desse jeito e dessa forma. Só o que eu vou aconselhar você é: não fale com a sua boca, mas fale aqui, dentro do seu pensamento, porque somente você e Deus vai saber o que foi que vocês conversaram. E ali ele tocou no meu pé. Depois eu comecei a ver, era como se eu visse o meu próprio corpo flutuando acima da cama. E eu via ele fazendo um movimento assim, um movimento circular sobre o meu corpo. E das mãos dele saía um poder dourado. E ele estava ali fazendo um revestimento. E ali, depois que ele fez aquilo, eu ainda tentei levantar. Eu sentia como se fisicamente essa parte minha do corpo tentasse levantar da cama. Porque eu falei: se ele tá aqui, eu vou tentar abraçar ele. O que que me custa? Só que eu não conseguia. E a luz do rosto dele era algo muito resplandecente. E ali aconteceram algumas outras coisas. E ele chegou ali através de um portal. Foi a primeira vez que eu vi um portal espiritual sendo aberto. Depois disso, eu já comecei a me acostumar um pouco mais com essa questão de portal espiritual aberto, né? Só que ali foi Jesus que abriu aquele portal e veio até onde eu morava para fazer um revestimento espiritual sobre a minha vida, porque a partir dali eu viveria coisas muito grandes, batalhas espirituais de níveis muito elevados. Então eu precisava daquele revestimento que Jesus fez naquele dia. Bom, eu tenho outros vídeos aí no canal falando sobre o dia que eu vi Jesus no espelho, contando outras experiências. Eu tenho uma experiência que eu ainda não trouxe para o canal, que é um arrebatamento de espírito para o jardim de Jesus, ao qual ali eu vi ele, conversei com ele e ele me entregou uma missão. Mas isso eu vou gravar outro dia em outro vídeo. Vamos continuar no foco do portal espiritual. Já aconteceu com você alguma dessas experiências? Deixa aí pra mim no comentário pra eu saber, tá bom? Deixa um like, um comentário, compartilha com alguém. Não posso deixar de pedir, tá bom? Porque ajuda no engajamento e no crescimento do canal. Se esse vídeo te abençoa, eu peço esse favor em nome de Jesus. E eu tenho também a experiência sobre um portal espiritual que foi algo que não foi bom de ver, mas contando hoje para vocês é bom porque eu posso retratar para vocês como que o mal vai atuar através de um portal. Esse portal pode ser um ponto de contato, pode ser um objeto, pode ser vários tipos de coisa. Bom, naquele dia eu estava na igreja e sabe quando você tá na igreja, eu não sei se isso acontece com você,
e você sente que o negócio não está fluindo, que não está acontecendo, que é como se a igreja estivesse orando, louvando para as paredes. Sabe quando fica uma coisa muito física? E assim, gente, eu sempre fui uma pessoa de muita sensibilidade espiritual. Então, enquanto às vezes está todo mundo bem e super normal e natural e dando risada ou alguma coisa do tipo, eu sempre tô com uma cara de, assim, olhando para a parede, ou olhando para o teto, ou olhando para algum lugar, porque eu entendo o que está acontecendo no mundo espiritual. E naquele dia algo não estava bem. Eu sentia que algo não estava fluindo naquela igreja. É como se a gente não estivesse conseguindo se comunicar com o próprio Deus. Foi aí nesse momento que eu fechei os meus olhos e comecei a orar. E eu falei: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas tem algo muito estranho aqui. Gente, Deus me deu uma visão. Eu vi a parte de cima da igreja, eu vi a parte de cima do telhado, um pouco mais acima, no segundo céu. Porque a gente sabe que a batalha espiritual, ela vai se dar no segundo céu, tá bom? Em um ambiente propício, em que anjos e demônios estão ali batalhando durante todo o tempo, tá bom? Foi esse lugar que eu vi. E aí, quando eu vi esse lugar, Deus me mostrou um demônio, que ele era como uma caveira, e uma caveira muito forte. Não era uma caveira esquelética, como as pessoas talvez costumam pensar. Era uma caveira forte, ele era grande. Ele devia ter aproximadamente 3,5 metros, 4,5 metros de altura. Eu não sei dimensionar, porque era algo grande. Não era um demônio pequeno ou qualquer, ou alguma coisa do tipo, mas era um demônio a nível de potestade, a nível, não chegaria a ser um principado, mas chegaria já em um nível de uma potestade. E aí eu vi o que ele estava fazendo acima da igreja, que exatamente era o que estava atrapalhando ali a interação da igreja com o próprio Deus. Então, o que ele estava fazendo? Sobre o céu, eu vi tudo cinza. Sabe quando uma tempestade vai se formar? Era exatamente desse jeito. Eu chegava a ver tudo cinza, eu chegava a ver os raios. Era como se fosse dar aquela chuva que vai acabar o mundo. Então, era exatamente desse jeito. E aí eu vi que ele estava fazendo assim, com as garras dele, fechando, sabe? Ele pegava um portal desse, tinha um portal assim, e ele tava aqui, ó, fechando, 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 fechando. O que ele tava fazendo? Ele tava fechando o portal espiritual de comunicação da igreja com o próprio Deus. Por quê? Porque, gente, quando nós estamos na igreja, aqui vocês vão entender a importância de destravar a atmosfera espiritual da igreja e de orar por isso e até mesmo jejuar por isso. Por quê? Quando uma pessoa ora, eu já tive a experiência de ver. O Senhor me mostrou como é que essas orações sobem até o próprio Deus. Em um ensaio que eu tive na minha igreja, certa vez nós fizemos um círculo e nós oramos. E eu vi pela parte de cima, Deus me mostrou. Bom, primeiro que o nosso formato não era esse formato que você vê, esse formato físico, mas era um formato espiritual. Éramos como luzes, éramos resplandecentes. E a nossa oração, ela fazia uma voltinha e se transformou em uma fumaça. Essa fumaça rapidamente subia até o céu, subia até o trono de Deus. Então, quando você está na igreja, que você está orando, você está adorando, é necessário que a sua oração, a sua adoração, venha chegar até o trono de Deus. Porém, na atmosfera espiritual, os demônios vão querer travar, vão querer atrapalhar, porque tem que ter ligação da igreja com Deus. E quando Deus vai enviar alguma coisa para a sua igreja,
esse portal precisa estar aberto para que os anjos venham descer muitas vezes e trazer as bênçãos da pessoa e para que também o Espírito Santo possa vir e possa pousar sobre as pessoas, tá bom? Pousar de forma assim, Atos 2, tá bom? Eu não tô falando aqui de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eu tô falando aqui de Pentecostes. Eu tô falando aqui de Atos 2. É necessário que o portal espiritual esteja aberto e esteja livre para que possa haver essa interação nossa com o mundo espiritual, com o reino espiritual, com o trono do próprio Deus. E ali, depois que eu vi aquele demônio ali fechando aquele portal, causando aquela tempestade no mundo espiritual, trazendo o seu próprio portal de fechamento para a atmosfera espiritual, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Sim, eu sou uma pessoa batizada com o Espírito Santo, sou hoje uma pessoa consagrada, né, ministerialmente e pelo próprio Deus. O que eu vou fazer? Comecei a orar para repreender, porém é uma força um pouco excomunal. E por isso que necessita de oração. Por isso que necessita da igreja estar unida em oração. Ali eu comecei a orar e eu achei que eu fosse desmaiar, porque as minhas forças físicas começaram a se esvair de mim. Eu tinha até mesmo dificuldades para respirar. E eu falei assim, Jesus, eu preciso de oração. Eu não vou conseguir batalhar contra isso sozinha. Por mais forte que você seja espiritualmente, você precisa da ajuda das outras pessoas. E ali, eu também precisava de ajuda. Eu falei, Senhor, só que eu não vou sair daqui e atrapalhar o culto e ir lá na frente pedir uma oportunidade. Mas eu te peço, Senhor, se eles me derem a oportunidade, eu vou falar para a igreja o que foi que eu vi. E eu vou pedir para eles me ajudarem a orar. Porque uma andorinha só não faz verão. Não existe essa de super crente que não precisa de ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo. Até os mais fortes que você acha que nunca vão precisar da tua ajuda ou da tua oração, também são pessoas que precisam de intercessão. O pastor que estava ali dirigindo aquele culto, guiado pelo Espírito Santo de Deus, falou assim, irmã Camila, você tem uma oportunidade. Quando eu fui lá, eu contei para a igreja e falei o que eu tinha visto. Falei assim, igreja, me ajuda a orar. Porque eu estava orando ali sozinha e eu não estava conseguindo. Eu preciso da ajuda de vocês. E ali a igreja se levantou em oração. E aí destravou. Tirou aquele demônio de lá. E a partir daquele momento o culto começou a fluir. Então, existe, tá bom? Portais espirituais pelo qual o maligno passa. E aí, se você for observar aqui na passagem do Senhor que está falando sobre Acã, um dos principais motivos que vai causar portais espirituais são alguns tipos de pecado. Então, é necessário consagração, é necessário oração, é necessário busca, é necessário santificação. Santificação não é sobre ser santo, porque santo somente Jesus, nenhum de nós é. Não existe pessoa na face da terra que seja santa, falando em uma pessoa que não comete pecados. Só Jesus. Mas quando a gente fala de santificação, a gente fala sobre separação, sobre consagração. Amém? Então, os portais espirituais, de fato, de verdade, eles existem. Você já teve alguma experiência? Conta pra mim nos comentários. Com algum objeto consagrado que você percebeu, que Deus te mostrou? Ou você já viu, por exemplo, algum portal espiritual? Bom, sexta-feira, como eu falei para vocês, foi o último portal espiritual que Deus me deu essa visão. E eu estava orando com um grupo de amigas e ali eu vi um portal espiritual se abrindo aqui na escada da minha casa. Gente, tinha um anjo de fogo passando por esse portal e entrando dentro da minha casa, porque o maligno estava querendo me retalhar por algo espiritual que eu fiz, mas foi direcionado pelo Senhor. Então, quando Ele manda você fazer, Ele também garante, perdoa, é o Orflux, se você é das antigas você lembra. Ele também garante a sua segurança. E aí, Deus mandou aqui um anjo de fogo para repreender algumas coisas. E na casa das minhas amigas que estavam nesse meet,
também o Senhor mandou o anjo de fogo lá. Então sim, os portais espirituais, eles existem, né? Objetos que são consagrados são portas, né? Tanto se você der algo para alguém e você orar naquilo, aquilo é um portal espiritual ao qual Deus também pode trabalhar. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem fé. E tudo é possível àquele que crê. Quando você faz algo que você está ali puro diante do Senhor e Deus vê que você tem fé e que aquilo que você quer fazer é algo bom para a vida da outra pessoa e você consagra esse objeto no nome do Senhor Jesus, sim, Jesus também pode trabalhar por intermédio disso, criando na vida dessa pessoa e na casa dela um portal espiritual, um portal de acesso, que do mesmo jeito e da mesma forma também é o óleo de unção que a gente costuma utilizar. Amém? Bom, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho mais para vocês. É um assunto bem comprido, mas os meus vídeos já são muito grandes, né? Então eu tento resumir o máximo que eu consigo e o máximo que eu posso. Porque eu sei também que o tempo de vocês é precioso e é valioso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e um comentário. Peço que você compartilhe no seu status em nome de Jesus. Fica o convite para você fazer parte do meu grupo de membros, amém? E fica o convite da Mega Live, dia 26/5/2023, a última sexta-feira do mês, ao qual eu vou falar sobre visão de vultos, audição de vozes e cheiros espirituais. E você vai poder interagir comigo ao vivo e me contar as suas experiências nesse aspecto também. Bom, eu quero saber quantas pessoas será que chegaram até o final desse vídeo. E para quem chegou até o final desse vídeo, eu vou estar liberando uma bênção para a sua vida, amém? Vamos lá! Eu vou estar determinando sobre a sua vida, sobre a sua casa, fechamento de portais espirituais. E vou estar ministrando que se tiver algo em oculto, Deus vai te mostrar. Se você chegou aqui até o final desse vídeo e você vai receber essa oração, você vai colocar nos comentários. Não é para deixar de colocar. Eu recebo em nome de Jesus. Só isso você vai lá e você vai comentar. Porque eu vou orar agora pela tua casa e pela tua família e para Deus te mostrar se tiver algo estranho aí. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu não vou me demorar muito, Senhor, mas visita, meu Deus, a casa dessa pessoa que está assistindo esse vídeo e que essa pessoa chegou até aqui agora. Senhor, envia os teus anjos, meu Pai, na casa dessa pessoa em nome de Jesus. E se existir algum acesso maligno pelo qual Satanás e seus demônios têm passado, Senhor, envia anjos de fechamento de portal na casa dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Pai, e se existe algum objeto na casa dessa pessoa que foi consagrado ou amaldiçoado, o Senhor vai mostrar para ela, vai mostrar para ele em nome de Jesus. E ele e ela vão tirar da casa esse objeto em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor quebra toda força negativa, tudo aquilo que não provém de ti, em nome de Jesus. Assim eu ministro sobre a vida das pessoas que chegaram aqui até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Amém? E aí você vai colocar nos comentários, eu recebo em nome de Jesus. Quem não chegou até o final do vídeo, talvez não vai entender, mas você sabe da sua bênção que você acabou de receber. Mas eu gostaria de fazer um alerta para você. É necessário fechar brechas, legalidades e abandonar pecados de estimação para que esses portais não venham se abrir novamente. Porque você sabe que o diabo sai, mas ele vai dar uma volta por lugares áridos e quando ele retornar, se ele vê que de fato, de verdade, você não se posicionou espiritualmente, ele retorna com 7 demônios piores. Então, é nossa obrigação manter esses portais espirituais fechados e afastar da nossa casa qualquer objeto que possa ter sido consagrado a sabe lá Deus o que, tá bom? E se você tiver na sua casa também óleo de unção, unge a sua casa, tá bom? Unge a sua casa. Se você não tiver óleo de unção, você pode ir em uma igreja evangélica e pedir para algum pastor consagrar para você também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Ficou bastante comprido o vídeo, mas é isso. São vídeos explicativos e são como se fossem aulas
para que você possa, de fato e de verdade, aprender a batalhar espiritualmente. Amém? Fica com Deus, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.